na definição do 1, né? Então tu diz, 1 é aquele que tu consegue representar e o outro aquele que tu não consegue. Juntando esses dois conjuntos, tu tem o conjunto dos números reais. Tá? Para as equações fracionárias, devemos excluir do conjunto dos números reais os números que anulam seus denominadores. Tá? Então, na verdade, o que nós estamos falando? O que anula o denominador? O que anula o denominador? Como tu tem uma incógnita no denominador, então, por exemplo, aqui eu vou representar... Não vou representar para não dar confusão. Vou colocar um número, tá? 2 terços mais 2 sobre t igual a 1. Se eu não me engano, era isso ali a equação original, né? Como tu tem no denominador um valor incógnito, né? E ele poderia ser qualquer número real, exceto que o denominador ele pode ser visto como divisor, e o que a gente sabe, né, que um divisor ele não pode ser zero, tu não pode dividir por zero. Então, as equações fracionárias estão nesse conjunto R, se a gente não diz que é outro conjunto, ele está no conjunto R. Entretanto, os valores incógnitos, como eles fazem parte do denominador, eles não podem ser zero. Lembra que os reais, asterisco, é o conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que x seja qualquer valor real, entretanto, diferente de zero. Isso que é R asterisco. São aqueles números reais que não é o zero, tá? Todos os reais exceto o zero. Então, eu posso escrever assim também, né? Os reais exceto o conjunto formado pelo... Os reais exceto o conjunto formado pelo zero. E também tem outra forma de escrever assim, ó. É reais barra, bota o zero, isso aqui é o R asterisco, tá? Só que essa forma aqui eu acho que é a melhor para a gente entender, ela escreve mais para a gente, né? Indica mais coisa. Aqui a gente tem que entender esses símbolos aqui, né? Certo? Então, é isso que está dizendo. O conjunto universo para nós, nas equações fracionárias, vai ser o R asterisco, na verdade. Tá? Porque o denominador não pode, quer dizer, não é o conjunto dos números reais, desde que o denominador não seja zero, é isso. Tá? Eu só fiz uma observação que R asterisco é aquele onde o número não pode ser zero, onde o x não pode ser zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o t pertence a R asterisco. Tá? É porque pode acontecer, sei lá, pode acontecer no denominador de tu ter alguma coisa do tipo assim, ó, 3 sobre t menos 1, por exemplo. Então, o que anula o denominador, ou seja, t menos 1 tem que ser diferente de 0, t tem que ser diferente de 1, passando o menos 1 para o outro lado. Nesse caso aqui, o t não pode ser 1, né? Porque senão ele anula o denominador. A gente tem que prestar atenção nisso. Então, quando eu estava falando de R asterisco, eu estou falando que é o conjunto R sem o zero, né? Então, no denominador não pode ser o zero. Essa é a questão, tá bem? Página 11, por favor, comigo. Ó, exemplo. Opa! Tem algumas equações fracionárias bem bonitinhas aqui.
Na página 11, então, qual é a proposta? Exemplo. Vamos analisar a equação. Deixa eu colocar no quadro aqui. Vou botar em foco a equação. Vamos analisar a equação 1 sobre x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 1 sobre x ao quadrado menos 25 e tudo isso é igual a zero. É uma equação fracionária? Sim. É uma equação fracionária porque no denominador eu tenho valores incógnitos, ó, x aqui, x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui também, não é? E a gente tem que cuidar os valores que anulam o denominador, ou seja, um valor que torna esse denominador aqui igual a zero. Isso aqui, x ao quadrado mais 6x mais 9 tem que ser diferente de zero. E x ao quadrado menos 25 tem que ser diferente de zero. Inclusive aqui é bem fácil da gente ver, ó. Um número que é elevado ao quadrado menos 25. Quais números reais que é elevado ao quadrado menos 25 dá zero? Tá? O quadrado de quem menos 25 dá zero? Se o quadrado de alguém for 25, 25 menos 25 daria zero, né? Qual é o x que torna o quadrado 25? São dois valores. Um é o 5, o outro é o menos 5. Então, nem 5 nem menos 5 pode ser aqui, ó. Porque 5 ao quadrado dá 25, e 25 menos 25 dá zero. E menos 5 ao quadrado também dá 25, e 25 menos 25 dá zero. Então, olhando essa expressão aqui, ó, x não pode nem ser 5, nem ser menos 5. Agora, olhando essa expressão aqui, bom, eu diria assim, ó, x não pode ser menos 3, por exemplo. Menos 3 não pode ser menos 3. Porque menos 3 elevado ao quadrado, mais 6 vezes menos 3 mais 9 não dá igual a zero? Vamos ver. Menos 3 elevado ao quadrado, mais 6 vezes menos 3, mais 9. Então, aqui eu tenho 9 mais 9, não dá. não dá assim, ó. 9 mais 9, 18. Tá? 9 mais 9, 18. E 6 vezes menos 3 dá 18. 18 menos 18 dá zero. X não pode ser menos 3 aqui. Ah, mas como é que eu descobri o valor menos 3? É isso que a gente vai ver ali. Na verdade, eu acho que ele não vai abordar isso, tá? Como é que se descobre o valor. Mas vamos ver o seguinte. Ó. Coloca uma observação ali ao lado, ó. Na equação 16,90 sobre x é igual a 19,60 sobre x mais 27, x não pode ser zero, certo? Porque senão anula, e x não pode ser menos 0,27. O valor de x não pode ser zero, nem menos 0,27. Porque cada um desses valores anula cada um dos seus respectivos denominadores, né? Se x é zero, anula o denominador aqui. Se x for menos 0,27, anula aqui. Certo? Continuando, então, condições de existência. Olha ali. Então, para que exista, foi o que eu falei ali, ó. 1 sobre x ao quadrado mais 6x mais 9 só está definida quando x ao quadrado mais 6x mais 9, que é igual, ó, a gente falou, tá vendo? Ó? Eu passei para vocês TQP, certo? O trinômio quadrado perfeito, e fiz essa fatoração do trinômio quadrado perfeito. Peguei o meu material que mostrei para vocês. O livro não apresentou para vocês isso aqui. Ó. Como é que a gente fatora isso aqui? Mas daquele material que eu passei para vocês, a gente fatora. Ó, e olha só o que ele fez. Ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque ele está no denominador.
x ao quadrado mais 6x mais 9 dá 0. Mas só que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Olha ali. X ao quadrado mais 6x mais 9, como é que a gente pode escrever isso? Como x mais 3 elevado ao quadrado, e isso não pode ser 0. Daí que eu descobri que o x não pode ser menos 3. Agora tu vai acompanhar o meu raciocínio. Meu raciocínio é o seguinte, ó. Tá? Ele colocou direto ali, entretanto, como é que a gente fazia mesmo? Isso aqui é um TQP, ó. Raiz aqui, x aqui, tá? Raiz aqui, 3 aqui. O primeiro termo seria x, olha o sinal aqui mais, aqui é 3 e elevado ao quadrado. Agora eu tenho que verificar se 2 vezes o a vezes o b dá esse termo do meio aqui, ó. 2 vezes o a, que é x, vezes o b, que é 3. 2 vezes 3 vezes x, 6x, confirmou. Então, eu posso escrever x ao quadrado mais 6x mais 9 como x mais 3 elevado ao quadrado. E eu sei que isso aqui não pode ser 0. X mais 3 elevado ao quadrado tem que ser diferente de 0. Qual é o valor que anula o parênteses? Desculpa. Isso aqui só vai ser 0 quando x mais 3 for 0. Tá? E quando é que x mais 3 é 0? Quando x mais 3 não pode ser 0. Então, e quando é que x mais 3 é 0? X mais 3 é 0 quando x for menos 3, passando 3 para o outro lado ali. Então, x não pode ser menos 3. Essa é a ideia, ó. Então, o trinômio quadrado perfeito não pode ser 0. X mais 3 ao quadrado, então, tem que ser diferente de 0. E aqui fica muito mais fácil a gente verificar que x não pode ser menos 3. E olha aqui, ó, se o x for menos 3 mais 3, 0. 0 elevado ao quadrado. Tá? Tá bem, Matheus, sem problema. Depois tu pega a gravação, por favor. Tá bem? Então, x não pode ser menos 3. Tá? Agora, presta atenção no próximo item. Olha só. 1 sobre x ao quadrado menos 25. Isso aqui não pode ser 0. E daí, fatorando de novo. Usando o critério de fatoração, né? Ó, a diferença de 2 quadrados. Um é mais e o outro é menos, tá? X ao quadrado menos 25, o que eu digo? Não pode ser 0. Como é que diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença? Raiz desse aqui, eu coloco x aqui. Raiz de 25 é 5 no primeiro, 5 no segundo, né? Para o segundo termo. Então é x mais 5 e x menos 5. Quando é que um produto dá 0? São duas possibilidades. X mais 5 não, quer dizer, para que isso dê 0, basta que pelo menos um desses fatores seja 0. Como eu não quero que seja 0, eu vou dizer assim, ó, x mais 5 não pode ser 0, e depois eu escrevo assim, ó, ou x menos 5 não pode ser 0. Tá? Daqui eu vou tirar uma solução, ó. X não pode, 5 passando para o outro lado, menos 5. X não pode ser menos 5. Tá? E daqui eu tiro outra solução, menos 5 passando para o outro lado, x não pode ser 5. Na verdade, quando eu tenho duas soluções, eu indexo, eu boto um índice
nessas soluções. Boto essa aqui é a solução 1 e essa aqui é a solução 2. Boto um índice, não é expoente, tá? Índice é um expoente que esqueceu de subir, que ficou embaixo. É o primo do... O índice é o primo do expoente. Tá? Então, uma solução é menos 5, outra solução é o 5. Outra não solução, na verdade, né? Então a gente sabe todos os valores que não podem fazer parte, né? O menos 3 não pode, o menos 5 não pode e o 5 também não pode. Tá? Então, para resolver o conjunto universo, tu vai pegar todos os reais, exceto esses 3 valores aqui. Tá. Então, por isso que ele diz assim, ó, portanto, o conjunto universo seria todo o conjunto dos números reais, exceto menos 3, menos 5, 5. Tá? A resolução de uma equação fracionária. Oi, gente, vocês estão aí? Ó, o João Antônio acabou de levantar a cabeça ali, eu vi que vocês estão aí. Não, eu fiquei meio preocupado. Ó, vocês têm que me falar aí, hein? Tá? Vamos ver a resolução de uma equação fracionária. Acompanhe a leitura, tá? Eu vou deixar aqui escrito caso vocês queiram desenvolver. Não, o desenvolvimento está ali. Né? Talvez o que tu tenha que anotar ali no primeiro caso que foi através do TQP que a gente fatorou e no segundo caso foi a diferença de 2 quadrados aqui, ó. Diferença de 2 quadrados. Isso aqui então está no estudo de fatoração, né, para a gente encontrar. Resolver uma equação fracionária significa encontrar suas raízes. Ou seja, os números do conjunto universo que, substituindo as incógnitas, ou a incógnita, né, tornam a igualdade verdadeira. Após verificarmos para quais valores a equação está definida, a resolução é semelhante à das equações já estudadas. Vamos pegar o exemplo ali de resolução. Vou fazer com vocês aqui. Posso apagar? Posso apagar? Ó, pode. Então tá. Muito bem. Então, a gente tem essa equação aqui. Tá? Menos 2 terços igual a menos 5 sobre x mais 4 mais 1 sobre 2. Tá? Tem essa equação. Então, a primeira parte, a equação só está definida para, olha só, começa aqui no denominador. O que tu vai falar? Ó, x mais 4 não pode ser zero, porque o denominador não pode ser zero. E aqui o denominador é 3, o denominador é 2, não tem outra restrição, né? Então, qual o valor que anularia o denominador? O menos 4, né? Passa o 4 para o outro lado. 4 adicionando desse lado vai fazer surgir um 4 subtraindo do outro. Então, tu tem x igual a menos 4 aqui. É igual não. X não pode ser menos 4. X tem que ser diferente de menos 4. Então, o teu universo, na verdade, conjunto universo, é conjunto de todos os reais
exceto o número menos 4. Tá? Aqui está o teu conjunto universo. Pode ter tudo que é solução, exceto o menos 4. Restringe. Daí depois o que ele fala? A equação só tá. Então, para calcular toda essa expressão aqui, ó, eu vou calcular MMC, né? Porque frações, cálculo com frações, eu calculo MMC entre os denominadores, entre 3, x mais 4 e 2. Cada um desses termos aqui são fatores, e daí a gente tem que pensar assim, ó, se eles são fatores, é bom que eles estejam na forma fatorada, porque daí eu enxergo todos os fatores. Quem é a forma fatorada de 3? Tá? A forma fatorada de 3 é 1 vezes 3. É a forma, só tem a forma trivial. Por quê? Porque 3 é primo. Tá bem? Se fosse o número 15, por exemplo, 15 eu posso escrever de várias formas. Ó. 1 vezes 15, várias formas não, mas e 3 vezes 5, tá? As únicas duas formas, a forma trivial ou através dos seus divisores próprios. 15 não é primo, mas o 3 é primo, a forma fatorada do 3 é 1 vezes 3. A forma fatorada do 2, 1 vezes 2. Só tem a forma trivial de escrever o 2, né? Pelo menos no conjunto que a gente está trabalhando. 1 vezes 2, tá bem? Então tá. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que outra coisa, esqueci aqui, ó, x mais 4. X mais 4, qual é a forma fatorada do x mais 4? Tem fator comum? Daí retorna naquele estudo que a gente estava fazendo. Tem fator comum entre x mais 4? Não. É uma adição, pronto, já está na forma fatorada. Isso aqui é 1 vezes o x mais 4. Por que eu observei isso para vocês? Que x mais 4 está na forma fatorada? Porque pode acontecer isso aqui, ó, para vocês, x ao quadrado menos 25. Tá? Como denominador, como aconteceu lá, qual é a forma fatorada de x ao quadrado menos 25? Tu sabe, ó, um é mais e o outro é menos. Raiz desse aqui x, boto x no primeiro. Raiz desse aqui é 5, boto 5 no segundo. Então a forma fatorada desse aqui é esse aqui. Para calcular o múltiplo comum entre esses denominadores aqui, eu tenho que calcular, na verdade, eu tenho que escrever os números na forma fatorada. Fica muito mais fácil, não tanto para os números, mas para as expressões algébricas. Tá? Por número, eu vejo os divisores dele e consigo tirar os fatores dele, certo? Mas a forma algébrica eu tenho que transformar em fatores para poder enxergar. Então, o que acontece? Esses números aqui, ó, esses denominadores, todos eles já estão no seu formato fatorado. E daí eu vou calcular o MC. Não é mínimo múltiplo comum, ele é mínimo múltiplo comum quando a gente está tratando só com números. Quando a gente trabalha com expressões algébricas, é o MC. É o múltiplo comum, tá? Ó, 3x mais 4 e 2. Ó, começando pelo 2, pode ser, ó, 2, o 3 não, ó, isso aqui é uma soma, eu não consigo tirar o fator só do 4, então isso aqui fica x mais 4, eu não sei nem o valor de x, certo? Já pensou se o x é 1, 1 mais 4 dá 5, e daí eu divido por 2 e vou dizer que dá x mais 2? Não pode, tá? Isso aqui está na forma fatorada, lembra? Ó, x mais 4 na forma fatorada é 1 vezes x mais 4. É só a forma trivial que eu tenho para o x mais 4. Tá? Então não tem como tirar o fator 2 daqui. Aqui estão os fatores. Tá? E 2 dividido por 2 dá 1. Tá? Próximo número, 3. Eu vou tirar o fator 3 daqui. Aqui continua x mais 4 e aqui 1. Agora o próximo
O próximo fator é o x mais 4, é o próprio x mais 4. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. 3 vezes 2, 6, que multiplica esse número aqui que é composto. Por isso que eu tenho que botar entre parênteses, ó, x mais 4. Então, o denominador comum para todos esses números aqui, ó, é 6 que multiplica x mais 4. E lembra, 6 que multiplica x mais 4... Se eu faço o denominador comum pelos dois lados da equação, ao final eu posso descartar. Mas eu só posso descartar desde que x não seja o valor menos 4. Agora eu vou pegar o MC, 6, vezes x mais 4 e dividir por 3. Eu vou tirar o fator 3, vou pegar esse aqui e dividir por esse, ó. Eu vou tirar o fator 3 dessa expressão aqui, ó. Tá aqui o fator 3, ó. O que sobrou? 2 vezes x mais 4. 2 vezes x mais 4, que eu tenho que multiplicar quem aqui? Menos 2. De novo, esse 6 que multiplica x mais 4 dividido por 3. Aqui, ó, 2 vezes 3 vezes x mais 4, na verdade é 6 que multiplica x mais 4. Retirar o fator 3, resta só 2 que multiplica x mais 4. Lembra? Esse divide por esse, o resultado multiplica pelo de cima. 6 que multiplica x mais 4 dividido por 3, dá 2 que multiplica x mais 4. Eu escrevi aqui. E esse número aqui eu tenho que multiplicar por menos 2. Escrevo igual. 6 que multiplica x mais 4 dividido pelo fator x mais 4. Está aqui o x mais 4. Olha o que resta. 2 vezes 3. Então vai ser 6 que eu tenho que multiplicar pelo menos 5. Tá? Vamos lá. 6 que multiplica x mais 4. Dividido por 2, vou botar um mais aqui, ó. Esse denominador dividido por 2, então do 6x mais 4, eu vou tirar o fator 2, resta 3 que multiplica x mais 4, e esse valor tem que multiplicar o numerador 1, certo? Bom, continuando então. Me fala aí se eu posso apagar. Lucas, sim, então. Concordou. Ninguém discorda. Ok. Aqui está o MC, então. Vou apagar o MC. O MC Fabinho. Como eu falava para os alunos que era o MC que a gente estava calculando, eles falavam também, ah, sim, o MC Fabinho, né, professor? É, o MC Fabinho. Então, o que acontece agora? Ó? Eu fiz dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar o denominador, desde que x não seja menos 4. Tá? Porque se x for menos 4, zero o denominador, isso aqui não é válido. Então agora eu vou distribuir, ó, 2 que multiplica x, 2x. 2 que multiplica 4, mais 8, vezes menos... tem que deixar um pouquinho mais para a esquerda, para aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar esse aqui com esse aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4 que multiplica x mais 4. Ok. Tá? É igual a 6 que multiplica menos 5 dá menos 30. 3 vezes 1 é 3 que multiplica x mais 3x e 3 que multiplica 4 mais 12. Tá? Daí, então eu não precisei multiplicar por 1. Né? Agora desenvolvendo esse aqui, ó, menos 4 que multiplica x, menos 4x e menos 4 que multiplica 4, menos 16. Isso é menos 30 mais 3x
mais 12, cair numa equação do primeiro grau. Vou apagar aqui esse cálculo. Coloquei ali só para ter referência, agora continuo com essa parte de cima. Tudo que é x eu coloco de um lado, tudo que não é x eu coloco do outro. Eu vou escolher o lado de x, o lado direito, tá? Então, isso aqui eu mudo de lugar, isso aqui também, e esse aqui também, tá? Então, vamos começar com menos 30, vai ficar 30 positivo aqui. Mais 12, menos 12 aqui. E menos 16 continua do mesmo lado, tá? Então, agora do outro lado, 3x continua do mesmo lado e menos 4x mais 4x desse lado aqui. 30 menos 12 menos 16, né? Então, 30 menos 12 menos 16 menos 28, menos 28, né? Menos 28 e 30 menos 28 dá 2. 3x mais 4x, 7x. 7 multiplicando vai fazer surgir um 7 dividindo. 2 dividido por 7, então é igual ao teu x. E daí tu verifica, se o x é 2 sétimos, está valendo aqui no conjunto universo? Sim, eu posso ter qualquer número real, 2 sétimos é um número real, mas qualquer número real diferente de menos 4. Então, para que tu tenha uma noção aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá? O que tu não pode? Tu não pode esse valor aqui, não pode. Não pode esse valor menos 4 aqui. Tudo isso aqui poderia como solução. Ó, qualquer valor à direita de menos 4, à esquerda de menos 4, vale como solução. Aqui são os x pertencentes aos reais. Vale como solução, é uma bolinha aberta aqui assim, a gente não falou ainda sobre isso. Mas ele não, quando a bolinha é aberta, não inclui o valor, né? Qualquer valor real, exceto o menos 4. 2 sétimos, onde é que está 2 sétimos? 2 sétimos está entre 0 e 1, está mais ou menos por aqui. 2 sétimos. É a solução? Sim, é a solução da tua equação. Certo? Vou deixar tu digerir um pouquinho isso, para a gente verificar, para a gente conversar sobre a próxima.